Há nomes que atravessam os séculos não apenas como palavras, mas como símbolos, heranças e promessas. Entre eles, poucos carregam o peso histórico e espiritual de Israel. Muito antes de designar um território ou um estado moderno, Israel foi um nome dado a um homem após uma noite de luta, um nome sussurrado entre tendas no deserto, ecoado nos salmos e nos profetas, gravado nas esperanças de exilados e nas orações de gerações. Este nome não nasceu da conquista ou da glória política, mas de um encontro misterioso entre o humano e o divino, no silêncio de uma travessia. Com o tempo, ele se tornaria a identidade de um povo, de uma promessa, de uma aliança feita entre pó e eternidade. Nesta jornada, não investigamos mapas nem disputas, mas seguimos as trilhas silenciosas, deixadas nas Escrituras os passos de um povo chamado para lembrar, para andar e para permanecer, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Antes que existisse um povo, existia um homem. Ele não nasceu forte, nem sábio, nem em paz. Seu nome era Jacó, e sua história começa com disputa. Ainda no ventre, lutava com seu irmão. Ao nascer, agarrou o calcanhar de Esaú. Como quem já sentia que neste mundo nada lhe seria dado, tudo teria que ser tomado, buscado, insistido. Jacó cresceu astuto, engenhoso, às vezes enganador. Comprou a primogenitura do irmão por um prato de lentilhas e mais tarde usou o disfarce da pele e do cheiro do campo para enganar o próprio pai. Ele não era um herói simples, desses que nascem prontos. Era humano, fragmentado, cheio de desejos e medos. E talvez por isso sua história ecoe tanto na narrativa bíblica, porque não é uma história de perfeição, mas de transformação. Jacó teve que fugir. As consequências de seus atos o empurraram para longe da casa paterna, e ele passou anos servindo ao tio Labão, casando-se, criando filhos, acumulando bens. Mas nada substituía o que ficou para trás. Um dia teve que voltar, e no caminho de volta, à beira de um val chamado Jaboque, ele se viu sozinho. Naquela noite, uma das mais misteriosas e densas da Bíblia, algo aconteceu. O texto diz que um homem lutou com ele até o amanhecer. Não sabemos o rosto desse homem. Alguns dizem que era um anjo, outros que era o próprio Deus, outros ainda que era o reflexo de tudo o que Jacó precisava enfrentar dentro de si. O fato é que ele lutou a noite inteira, e quando a aurora começou a romper, aquele ser lhe disse: "Deixa-me ir." Mas Jacó respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Foi ali que tudo mudou. A bênção que ele recebeu não foi ouro, nem paz, nem certeza. Foi um novo nome. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. O nome Israel nasceu ali não da vitória sobre outros, mas da perseverança numa luta interna e espiritual. Um nome dado não como prêmio, mas como marca de quem não desistiu, mesmo ferido, mesmo mancando. A partir desse momento, a história bíblica começa a falar de filhos de Israel, não mais apenas de filhos de Jacó. O homem se transforma em linhagem, e o nome passa a conter uma herança. Os 12 filhos de Jacó, cada um com suas próprias falhas e virtudes, tornam-se os patriarcas das 12 tribos que comporão, mais tarde, o povo chamado Israel. Não era uma nação no sentido moderno, era uma promessa, um vínculo. Israel, o nome, carregava em si o eco daquela noite escura, a memória de uma luta que não se evitou, de uma bênção arrancada na dor, de um homem que ousou dizer a Deus: "Não te deixo, a não ser que me respondas." Interessante notar que, no momento dessa luta, Jacó já possuía riqueza, família, história, mas só depois da luta no val é que ele recebe o nome que moldará a identidade do povo. É como se o verdadeiro nascimento de Israel não estivesse na carne, mas na experiência espiritual. O nome marca um ponto de virada,
de fugitivo a patriarca, de enganador a abençoado, de Jacó a Israel. E o nome, ao contrário de muitos outros, não é apagado com o tempo. Ele reaparece, capítulo após capítulo, como sinal e testemunho. Mesmo quando os descendentes de Israel falham, o nome persiste. Mesmo quando se esquecem do pacto, o nome está lá, lembrando de onde vieram. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim diz o Senhor a Moisés no monte, mas o povo é chamado de Israel. Um paradoxo sutil. Deus lembra o nome antigo, mas chama o povo pelo novo. Como se dissesse, eu sei de onde vocês vieram, mas também sei quem podem ser. É por isso que Israel, como nome, é mais que geografia. É mais que um grupo étnico. É um convite, uma convocação àqueles que lutam com Deus, que questionam, que insistem, que caem e se levantam. O nome é memória de travessia, de conflito, de fé persistente. Não é título de glória, mas marca de quem passou pela noite escura e saiu do outro lado ferido, sim, mas com um nome novo. E a cada geração, esse nome é lembrado. Na liturgia, nos salmos, nos profetas. Ó casa de Israel, dizem os textos. E mesmo nos tempos de silêncio ou exílio, quando tudo parecia perdido, o nome continuava vivo, porque ele não dependia de reis nem de templos, mas de uma história contada, recontada, inscrita na memória e na oração. Nesta primeira etapa da jornada, vemos como o nascimento de Israel não foi um ato político, mas espiritual. Não foi fundado por exércitos, mas por um homem mancando ao nascer do sol. E é isso que torna esse nome tão singular nas Escrituras. Ele não nos fala de poder, mas de transformação. Não nos convida a dominar, mas a lutar com sentido. E, acima de tudo, nos lembra que até mesmo aqueles que começaram como enganadores podem, no fim, se tornar patriarcas de promessas maiores do que eles mesmos. A história de Israel não se constrói apenas com nomes e promessas, mas também com caminhadas longas, desertos, dúvidas e confrontos. A promessa feita a Abraão, repetida a Isaque e confirmada a Jacó, era clara. Uma terra, uma porção de chão, delimitada, visível. A tua descendência darei esta terra. Mas a concretização dessa promessa não foi imediata. Levou gerações. Entre a palavra e o cumprimento, houve fome, escravidão e fuga. E antes de pisarem a terra, os filhos de Israel tiveram que aprender o que significava ser povo, ser livre, ser fiel. Tudo começa no Egito, onde os descendentes de Jacó, agora uma multidão, tornam-se escravos. A terra que antes os acolhera em tempos de escassez transforma-se em prisão. Ali, sem terra, sem autonomia, mas com memória, Israel aprende a resistir. E é no Egito que o nome se fortalece. Eles não são apenas clãs dispersos. São os filhos de Israel, reunidos sob o peso de uma mesma dor e o desejo de uma mesma libertação. Quando Moisés é chamado, o recado de Deus é direto. Diz aos filhos de Israel que eu os libertarei. A saída do Egito não é apenas geográfica, é uma travessia existencial. Israel, como povo, nasce ao sair. No deserto, recebem a lei, as instruções, os limites. É um tempo de purificação, mas também de conflito. Nem todos desejavam a liberdade quando ela se tornou incômoda. Muitos reclamavam do maná, da sede, da demora. O povo que foi liberto ainda carregava o Egito dentro de si. E a terra prometida, que deveria ser destino, começa a parecer distante. O deserto dura 40 anos, tempo suficiente para que uma geração inteira morra e outra se levante. Quando finalmente se aproximam da terra de Canaã, Israel não entra como pacificador, mas como combatente. O livro de Josué descreve batalhas, tomadas de cidades, alianças frágeis e mandamentos duros. Há quem leia esses trechos com estranhamento.
Como conciliar promessa divina com espada humana? Como interpretar a conquista de uma terra já habitada? A resposta não é simples, e o próprio texto bíblico parece reconhecer isso. Em muitos momentos, os israelitas falham, hesitam, desobedecem, e a terra, embora dada, exige fidelidade para ser mantida. Canaã, a terra prometida, não é um paraíso pronto. É um campo de provas. Cada tribo recebe uma porção, mas cabe a elas estabelecer, lá, defender, lá, cultivar, lá. Os conflitos com os povos vizinhos são constantes. Às vezes, pela sobrevivência. Outras vezes, por esquecimento do pacto. O livro dos Juízes é um espelho desse ciclo repetitivo. O povo se afasta da aliança, sofre opressão, clama por ajuda, recebe um libertador, vive um tempo de paz e tudo recomeça. Não há estabilidade. A terra prometida parece fugir das mãos sempre que o coração se distancia de Deus. Nesse cenário, Israel não é uma nação no sentido moderno. Não há rei, nem capital, nem exército unificado. Há um conjunto de tribos, unidas pela memória de um nome, por uma fé vacilante e por uma promessa que ainda pulsa. O que mantém o povo unido não é a geografia, mas a narrativa. Contar e recontar a história do Êxodo, do Sinai, do Jordão, lembrar dos mandamentos, recitar os feitos de Deus. É assim que Israel tenta permanecer Israel mesmo em meio às tentações, aos casamentos com povos vizinhos, à mistura de cultos. A terra prometida, ironicamente, não é espaço de descanso, mas de alerta. Cada conquista vem com um lembrete. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te esqueças. O perigo não era apenas militar, era espiritual. Esquecer-se, acomodar-se, trocar a origem pela rotina. Por isso, tantas vezes, os profetas se levantam com voz dura para lembrar que terra sem pacto é só pó, que o nome Israel não pode ser sustentado por espadas, mas por escuta. Ainda assim, a terra tem seu lugar central. É nela que se constrói o altar, se celebra a colheita, se reúne o povo. É chão de memória. Mas não é um direito automático, é um chamado à responsabilidade. Os textos deixam isso claro. Manter-se na terra depende da fidelidade à aliança. E essa fidelidade, tantas vezes esquecida, será a razão das futuras tragédias. Nesta segunda etapa da história, vemos que a promessa não se cumpre como sonho fácil. Ela exige caminhada, paciência, coragem e, acima de tudo, exige memória. Israel aprende lentamente que a terra não é um fim em si mesma, mas um espaço para viver uma aliança. E quando essa aliança se rompe, o chão treme, porque mais importante que o território é o relacionamento. A terra é sinal, o coração é a essência. Por muito tempo, Israel caminhou como um conjunto de tribos, espalhadas pela terra prometida, sem um governo central, unidas apenas pela lembrança da aliança e pelas histórias compartilhadas. Mas com o tempo surgiram novas tensões. Os povos ao redor tinham reis, exércitos organizados, estruturas visíveis de poder. Israel, por outro lado, dependia de juízes líderes carismáticos que surgiam em momentos de crise e desapareciam depois. Em períodos de paz, não havia quem governasse. Em períodos de guerra, clamava-se por alguém. A instabilidade gerava medo, e o medo, desejo de controle. Assim, o povo começou a pedir um rei. A Bíblia trata esse pedido com ambiguidade. Por um lado, entende-se a necessidade de organização. Por outro, há uma crítica profunda. Ao querer um rei, Israel estaria rejeitando Deus como seu único soberano. Mesmo assim, Deus permite. E assim surge Saul, o primeiro rei, bonito, alto, forte, mas inseguro, impaciente e por vezes desobediente.
O reinado de Saul é marcado por tensões com o profeta Samuel e por um fim trágico, que mistura derrota militar e desespero pessoal. Saul é um lembrete de que a aparência e o poder não garantem sabedoria nem fidelidade. Depois de Saul, vem Davi, pastor, músico, guerreiro, poeta. Davi é talvez a figura mais complexa e fascinante da Bíblia hebraica. Por um lado, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Por outro, comete erros graves, incluindo adultério e assassinato. Mas o que distingue Davi é sua capacidade de arrependimento, sua sensibilidade espiritual e sua visão de unidade. Ele conquista Jerusalém e a transforma em centro político e religioso. Une as tribos, estabelece aliança com líderes e prepara o caminho para algo maior. A construção de um templo, seu filho, Salomão, herda o trono com promessas de sabedoria. E, de fato, o início de seu reinado é marcado por discernimento e justiça. Ele constrói o templo em Jerusalém, um feito monumental, símbolo visível da fé e da estabilidade nacional. Durante seu governo, Israel vive um tempo de paz e prosperidade. Atrai alianças internacionais, desenvolve comércio e cultura. Mas nem tudo são flores. Salomão também se envolve com inúmeras alianças matrimoniais, introduz práticas religiosas estrangeiras e sobrecarrega o povo com impostos e trabalho forçado. A unidade que herdou começa a se desgastar sob o peso do excesso. Quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono, mas falta-lhe a sensibilidade política e espiritual do pai. Em vez de aliviar a carga sobre o povo, ele escolhe aumentar a pressão. O resultado é a ruptura. As tribos do norte se separam e formam o reino de Israel, com capital em Samaria. As tribos do sul, Judá e Benjamim, permanecem fiéis à dinastia davídica e formam o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Assim, o povo que antes era um só agora se divide em dois reinos, com histórias paralelas, muitas vezes conflituosas e destinos distintos. O reino do norte, Israel, tem uma sucessão de reis marcada por instabilidade. Muitos deles assumem o trono por meio de conspirações ou assassinatos. A idolatria cresce, especialmente com a introdução de cultos cananeus e práticas religiosas sincréticas. Ainda assim, alguns profetas se levantam ali com força. Elias, Eliseu, Amós, Oséias, homens que falam contra a injustiça, a corrupção e o esquecimento da aliança. Eles lembram que o problema não está apenas na adoração de ídolos, mas no abandono dos pobres, na sede por poder, na hipocrisia religiosa. Já o reino de Judá, embora mais estável politicamente, também alterna entre reis justos e reis ímpios. Alguns, como Ezequias e Josias, tentam promover reformas religiosas e retornar à essência do pacto. Outros se entregam à corrupção e ao orgulho. Jerusalém, com seu templo majestoso, passa a ser vista por muitos como garantia de proteção, uma espécie de escudo automático. Mas os profetas insistem. O templo não protege ninguém se o coração do povo estiver longe de Deus. Isaías, Miqueias, Jeremias, todos alertam. Sem justiça, até as pedras do templo podem ruir. A divisão dos reinos não é apenas geográfica. Ela revela feridas internas, disputas de poder, divergências espirituais. Israel, o povo, agora é dois. E embora compartilhem origem, textos sagrados e memórias fundadoras, seguem por caminhos que nem sempre se tocam. A promessa, que parecia tão clara nos tempos de Abraão e Jacó, agora está fragmentada. O que significa ser Israel quando há dois reinos? Quem representa a herança da aliança? Essa pergunta atravessa os séculos bíblicos. E enquanto os reinos se alternam entre luz e trevas, os profetas continuam a falar. Às vezes com raiva, outras vezes com tristeza, mas sempre com esperança. Porque mesmo diante da divisão, da infidelidade e da decadência,
há sempre um fio que não se rompe. A possibilidade de retorno, de arrependimento, de reconciliação. Nesta terceira etapa da história, vemos como o poder humano, mesmo quando autorizado, pode desviar da promessa original. Vemos que reis podem construir templos, mas também podem destruir corações, que a sabedoria nem sempre sobrevive à glória, e que a unidade, quando baseada apenas em interesses e não em propósito comum, se desfaz com facilidade. Ainda assim, o nome Israel persiste, dividido, ferido, contraditório, mas vivo, porque no fundo, mais do que um reino ou um trono, Israel é a memória de um pacto feito na escuridão do val. E essa memória, apesar das rachaduras, continua a sussurrar. Quando as promessas parecem distantes, quando a terra se torna poeira e os muros caem, o que resta de um povo? Para Israel, o exílio não foi apenas uma tragédia política ou militar, foi um colapso existencial. A terra que havia sido prometida foi perdida. O templo, símbolo visível da presença divina, foi destruído. Os reis, outrora ungidos, foram levados como prisioneiros, e o povo, que antes era multidão organizada, agora caminhava em caravanas tristes, rumo a terras estrangeiras. Mas foi nesse momento escuro que nasceu uma nova dimensão do nome Israel, a da esperança em meio aos escombros. O reino do norte, Israel, caiu primeiro. Em meio à instabilidade de reis e à adoração de deuses estrangeiros, o povo se afastou dos fundamentos da aliança. Os profetas já alertavam: sem justiça não há estabilidade, sem fidelidade não há proteção. Em um ano sombrio, o Império Assírio invadiu Samaria, destruiu defesas, dispersou famílias. Muitas tribos se perderam na história, misturando-se a outros povos. A expressão "as 10 tribos perdidas de Israel" ainda ecoa como lembrança de um povo que se desfez nas margens do esquecimento. A dor da perda era acompanhada por uma dúvida. Deus havia abandonado seu povo? Judá, o reino do sul, resistiu por mais tempo. Jerusalém ainda mantinha o templo, e havia reis que tentavam relembrar os mandamentos. Mas a decadência espiritual se infiltrava em silêncio. O luxo dos palácios crescia enquanto os pobres eram esquecidos. Os rituais se tornavam vazios, repetidos sem verdade. E os profetas voltavam a falar. Mais uma vez, Jeremias, com lágrimas, anunciava o juízo. Vocês confiam nas palavras do templo, mas seus atos o contradizem. Ezequiel, no exílio, descreveria a glória de Deus, deixando o templo um símbolo doloroso de que a presença divina não era uma garantia automática, mas uma relação viva que podia ser quebrada. No ano em que os babilônios tomaram Jerusalém, queimaram o templo e derrubaram seus muros, o chão desapareceu sob os pés do povo. Homens, mulheres e crianças foram levados para uma terra estranha, onde o idioma era diferente, os deuses tinham outros nomes e os rios não traziam lembranças. Às margens da Babilônia, os israelitas penduraram suas harpas e perguntaram a si mesmos: como cantar ao Senhor em terra estrangeira? Era mais do que um exílio físico, era uma crise de identidade. Quem somos sem a terra, sem o templo, sem o rei? Foi nesse vazio que a voz dos profetas ganhou outra forma. Eles não falavam mais apenas de correção e julgamento, mas de restauração. Isaías, em suas últimas partes, começa a desenhar um futuro em que o deserto florescerá, em que um servo sofredor trará cura, em que um novo céu e uma nova terra surgirão. Ezequiel tem visões de um templo restaurado, de um vale de ossos secos que volta à vida. Jeremias, mesmo em sua dor, escreve cartas aos exilados dizendo: plantem, casem-se, busquem o bem da cidade, porque depois de 70 anos eu os trarei de volta. É no exílio que o conceito de Israel começa a transcender as fronteiras. O nome, que antes era associado a um território,
agora se torna uma identidade interior. Uma fidelidade que resiste mesmo longe da terra. Os sábios começam a reunir textos, as tradições orais ganham forma escrita, as leis se tornam escudo contra a assimilação. Surge a ideia de que ser Israel é carregar a Torá no coração. É manter a memória mesmo sem altar. É continuar sendo povo mesmo no meio de outros povos. Essa transformação é silenciosa, mas poderosa. Em vez de desaparecer, Israel se adapta. Aprende a orar sem templo, a estudar sem profeta presente, a ensinar filhos em casas e não em praças. O exílio, que parecia fim, se torna reinvenção. E a fé, antes centrada em lugares, agora se volta para a aliança escrita, para a escuta, para a esperança. O que era tragédia se torna semeadura. É também no exílio que cresce o sonho de retorno, não apenas físico, mas espiritual. Os profetas falam de um novo coração, de um novo espírito, de um pacto renovado. Escreverei minhas leis nas tábuas do coração, diz o Senhor. Não se trata apenas de reconstruir muros, mas de reconstruir o íntimo. O verdadeiro retorno não será apenas a terra, mas a essência da relação entre Deus e seu povo. Nesta quarta etapa da jornada de Israel, aprendemos que a perda pode ensinar o valor da memória, que a ausência pode reacender a busca, que o nome Israel não é apagado nem mesmo entre ruínas. Pelo contrário, é ali, na dor, na saudade, na reconstrução do cotidiano, que ele se torna mais profundo. Não como bandeira, mas como silêncio habitado. Não como glória visível, mas como fidelidade invisível. E os que retornariam anos depois à terra prometida seriam outros não apenas por terem viajado, mas por terem sido transformados por dentro. O retorno do exílio não foi triunfal. Não houve carros de ouro, trombetas nem reis restaurados em glória. Os que voltaram encontraram uma terra em ruínas, um templo destruído, muralhas caídas e campos tomados pelo tempo. Mas mesmo assim, voltaram, porque a promessa, embora ferida, ainda respirava. Reconstruir não era apenas erguer pedras, mas reacender um vínculo. Era relembrar, reorganizar, resistir. Sob o comando de líderes como Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo começou a reconstruir Jerusalém. Não foi fácil. Houve oposição de fora, desânimo por dentro, escassez de recursos e dúvidas quanto ao futuro. Mas havia algo que permanecia: o nome. Israel não havia sido apagado. Sobrevivido ao exílio, ao silêncio, à dispersão. E agora se expressava em novos modos em assembleias, em leituras públicas da lei, em jejuns, em lágrimas e votos. Era um povo renascendo. O segundo templo foi reconstruído, menor que o primeiro, menos glorioso aos olhos humanos, mas talvez mais maduro em significado. Porque agora, o povo sabia que o templo por si só não era garantia de proteção. Era memória, era centro, era ponto de encontro, mas o verdadeiro pacto morava no coração. Com o tempo, sacerdotes organizaram liturgias, escribas preservaram as escrituras, e as festas se tornaram fios que ligavam presente e passado. Mesmo sem um rei davídico no trono, Israel seguia em frente. A dinastia real não foi restaurada, mas a expectativa messiânica começou a crescer. Os profetas antigos eram relidos com olhos novos. A promessa de um descendente de Davi que traria justiça e paz voltava a ser sussurrada nas orações. Não se sabia quando nem como, mas se acreditava, e essa esperança sustentava o povo em meio a novas dominações persas, gregas, romanas. Durante esse tempo, o nome Israel continuou a mudar de contorno. Em algumas passagens, passou a designar o povo em sentido espiritual. Em outras, reapareceu como referência à totalidade da herança. Mesmo sem unidade política, havia uma identidade. Uma consciência de pertencimento
tecida não com exércitos, mas com memórias e fé. O nome persistia porque não era apenas marca histórica, era sinal de algo que transcendia o tempo. Israel, então, se tornou mais do que geografia ou instituição. Tornou-se símbolo de travessia, de fidelidade, de resistência. Um povo que começou com a luta de um homem no val e passou por desertos, reinos, exílios, retornos e ainda assim manteve seu nome. Porque o que define Israel, no fim das contas, não é o poder nem o sucesso visível, mas a permanência da aliança mesmo quando ela parece silenciosa. Israel, nas Escrituras, não é um conceito fechado, é caminho. É tensão entre promessa e realidade, entre queda e restauração, entre erro e renovação. É nome que carrega em si o peso do passado e a esperança do futuro. Que nasce na luta, sobrevive no deserto, se divide na monarquia, se quebra no exílio e se reergue na fidelidade de poucos. Este nome não pertence a um século apenas, nem a uma geração. Ele atravessa os textos como um fio sagrado, chamando o leitor não a julgar, mas a lembrar. A ver, nas trajetórias complexas do povo de Israel, reflexos das buscas humanas por identidade, propósito e permanência. Ao entender esse nome como narrativa viva, talvez possamos também ouvir em silêncio o nosso próprio nome sendo chamado para continuar a caminhada. Se você leu até aqui, muito obrigado por caminhar conosco por essa jornada silenciosa e cheia de significado. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixa seu like para apoiar esse projeto e compartilha nos comentários. O que mais te marcou na história do nome Israel nas Escrituras? Sua participação ajuda esse canal a crescer e a alcançar mais pessoas que também amam escutar histórias antigas com olhos atentos e coração aberto. Até o próximo vídeo.